Paz de Cristo, meus amados. Nesta oportunidade, gostaria de falar sobre o tema O povo de Deus deve separar-se do mal. É um grande tema, sem dúvida alguma, especialmente para os dias atuais. Agora, quando falamos de separar-se, esse termo, essa palavra, esse assunto pode gerar muitas polêmicas, muitas perguntas, questionamentos, discordâncias, porque, na verdade, o termo mal pode ser algo muito genérico para muitas pessoas. Há pouca definição do que realmente seja o mal ou as coisas más. Mas a Bíblia Sagrada deixa claro que o povo de Deus deve realmente viver separado daquilo que é mal. E mal de acordo com o critério da palavra de Deus. Não os critérios puramente humanos, com todo valor que tenham os conceitos e conceituações humanas e as sociedades e os códigos criados pela humanidade para reger a sociedade, mesmo as questões morais que definem valores que, contudo, são todos passageiros, temporários, geograficamente localizados e superáveis, ou sempre são superados, aliás. Na verdade, a palavra de Deus fornece princípios sólidos sobre os quais devemos basear os nossos valores cristãos, como a gente comumente fala, comumente prega e comumente ensina também. O povo de Deus, então, deve viver realmente uma vida separada. Este é o tema de nossa lição desta semana em nossa escola bíblica dominical, para a qual você é bem-vindo. Em muitas delas, das nossas igrejas, congregações em Curitiba, já temos aulas presenciais. Eu, por exemplo, estarei no Vila Cubas a partir das 10 horas da manhã de domingo, lecionando este assunto. Você é bem-vindo se morar na região e quiser. Mas há muitos vídeos também sendo divulgados para que o povo de Deus, aquela faixa etária que faz parte do grupo de risco, que ainda não pode ir aos cultos, possam assistir e se beneficiar, evidentemente, do ensino da palavra de Deus. Mas o tema, como eu disse, é muito importante mesmo. Há vários ensinos da palavra de Deus, há várias partes, há vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que ensinam esta separação, que propõem, mais que propõem, exigem. Deus, sendo soberano que é, sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas, ele tem todo o direito de exigir um comportamento adequado, de acordo com a sua revelação. Portanto, santidade, que tem como uma das definições a vida separada do pecado, do mundo, daquilo que não condiz com a revelação de Deus, realmente é algo que Deus quer, é algo que Deus deseja de cada um dos seus. E mais que deseja, como eu disse, ele exige. Ele exige. Esta nossa lição está baseada no livro de Esdras, capítulo 2, e também o capítulo 4 e ainda o capítulo 6. São algumas passagens que mostram o retorno do povo judeu, mas antes de retornarem para Jerusalém, agora autorizados, legalizados, com documentos para que pudesse fazer esta longa viagem, porque estavam em cativeiro na Babilônia, antes de começar esta viagem, fizeram uma reunião grande, uma seleção para ver realmente quem tinha direito. Não era a questão de quem queria ir, mas de quem podia estar lá ou viajar junto com o povo de Deus. Fazer parte do povo de Deus naquele tempo realmente precisava ser documentado, precisava ter uma identidade bem diferente do hoje, em que qualquer um estão se dizendo cristãos e vivendo de qualquer maneira. Está faltando uma identidade mais precisa dos verdadeiros cristãos nesse século XXI, com toda certeza. E hoje ainda com as mídias sociais, com o avanço da tecnologia, com as muitas facilidades em que muitos já não iam mesmo para as igrejas, já não se deixavam pastorear, mentorear ou doutrinar numa igreja séria que observa a palavra de Deus como princípio e regra de fé e prática. Já viviam como crente eventuais, que a gente chama, né? Só de evento em evento, de festa em festa, ou então apenas assistindo algumas lives que já existia. Que dirá nesse tempo de pandemia que
mais de 5 meses estamos apenas, quase que exclusivamente, participando de cultos online, de lives e assim por diante. Que Deus, então, nos ajude, nos fortaleça nesse tempo, que tenhamos uma sólida firmeza, princípios realmente importantes, extraídos da palavra de Deus para direcionar as nossas vidas, para manter as nossas vidas seguras na rocha que é Cristo Jesus. Esta lição, então, amados, no primeiro tópico, vai falar sobre o que dissemos agora. Somente judeus poderiam retornar de Judá. Muitos deles tentaram provar através de árvore genealógica que pertenciam ou que eram ascendentes ou descendentes dos judeus, mas não conseguiram provar. Portanto, certamente não puderam viajar para estar e morar em Jerusalém. Houve um grupo que até tensionou ser sacerdote, trabalhar no templo, ser um levita, mas igualmente não conseguiram provar sua ascendência de Arão, de Levi via Arão, portanto também foram deixados de lado, considerados pelo termo que temos aqui, imundos para o sacerdócio, ou seja, cerimonialmente impróprios para trabalhar no templo. Foi um número grande, 652 pessoas, homens, foram rejeitados porque não conseguiram provar a sua descendência dentro da árvore genealógica, descendentes de Arão. Então, somente judeus retornariam a Judá. No tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Ao chegarem em Jerusalém, depois de ter feito aquela primeira seleção, os moradores vizinhos de várias cidades, chamados samaritanos, num termo genérico que designava povos advindos de pelo menos 5 regiões ou 5 países ou terras distantes em que os conquistadores assírios haviam trazido, e então estes povos de nacionalidades diferentes se misturaram via casamentos, formando um povo misto, mas não só no sentido racial, misto também no sentido da religião, porque adoravam os seus deuses tribais originais que haviam trazido consigo em suas bagagens, como também ao chegar lá em Samaria, perceberam que o Deus local, ou Deus dos judeus, era Jeová. Consequentemente, também quiseram adorar a Jeová. Até mandaram um sacerdote ensinar a lei de Moisés, como fazer o culto, como construir um altar, como servir e sacrificar. Ao mesmo tempo que eles serviam aos seus deuses tribais, serviam também o Deus de Israel, Jeová. Portanto, era uma crença mística. Haviam várias divindades, inclusive algumas divindades horríveis, que recebiam cultos de cerimonial promíscuo, eram oferecidos vítimas humanas em alguns altares, e ao mesmo tempo, todo sábado, iam eles para o templo ou aos altares dedicados a Jeová para fazer as suas orações. Parecido com muita gente que vai em todo lugar e faz reza para todo lado, e oração, e acende velas, e faz essa confusão. São aqueles que têm uma fé mística, não sabem se definir, não sabem exatamente, são politeístas, acreditam em muitos deuses, tudo que falou de Deus, o sobrenatural, algum mistério, algo do gênero, lá está ele, porque não tem uma definição, não alcançou o conhecimento revelador do verdadeiro Deus. Então Deus exigia no Antigo Testamento uma crença única, monoteísta, é o termo técnico ou teológico para isso. Acreditar e crer no único e verdadeiro Deus. Mas será que mudou? Antes de falar se mudou ou não, voltemos um pouquinho aqui. Então, ao chegar lá, esse povo de fé mística, que quis ajudá-los a construir ou reconstruir o templo, mas foram preteridos, foram deixados de lado, separados, não foi aceito as suas pretensas ajudas ou o que eles queriam fazer. Com isso, eles se revoltaram e passaram a trabalhar contra, desanimando, tentando desanimar os judeus, e até conseguiram por um tempo, como foi um tema que já estudamos bem recentemente. A construção do templo acabou ficando parado por uns 18 anos com a ação destes
desses samaritanos que também queriam ser forçadamente adoradores de Jeová, mas não tinham realmente conhecimento pleno, queriam adorar Jeová e mais outros deuses. E isso Deus também não aceitava. Os samaritanos ofereceram essa cooperação, repetindo, mas foram rejeitados. Porque esta obra devia ser construída pelos judeus, assim como Deus hoje espera que os seus filhos realizem a sua obra e não fiquem a depender de ajuda de políticos ou econômico, de gente de fora, com interesseiro. Enfim, está cheio de gente por aí assinando compromisso com um ou outro, assumindo o que não deve ser e, consequentemente, depois a fatura vai chegar. Então, tome cuidado se você está nessa iminência aí, especialmente porque estamos em um ano político. No tópico 3, Deus exige santidade do seu povo. Atenção, do seu povo. Seu povo. Se somos povo de Deus, Deus está olhando para nós e exigindo de nós santidade. Quando falamos de santidade, nós estamos falando de vida separada, vida diferente da vida que vive o mundo. Portanto, separar-se do mal é sinônimo de santidade, viver em santificação. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Não quis o apoio das pessoas que não conheciam a Jeová para não ter nenhum contato com essa gente, como já vimos. E aqui na Bíblia Sagrada vamos ter no livro de Josué, pelo menos umas 2 ou 3 ocasiões em que Deus literalmente disse a eles: santificai-vos, eu quero fazer maravilhas amanhã, mas preciso que o meu povo seja santificado. Evidente que os conceitos de santificação, se você me perguntar o que era santificação no tempo de Josué, lá em 1300 a.C., ou 400, mais ou menos, 1400, eu diria a você que era uma santificação cerimonial, cuidar de estar limpo, arejado, etc. Muito mais do que no sentido moral e ético que temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento eram questões cerimoniais. Não podia tocar nada imundo, cadáveres, e não comer alguma coisa que pudesse contaminá-los cerimonialmente. Esse é um assunto muito complexo, muito amplo, que não será tratado aqui nesta lição, mas santidade, ou viver em santidade, era viver separado dos costumes do mundo, vamos colocar assim. Ainda hoje é assim. Paulo vai dizer no Novo Testamento que nós não devemos nos deixar enganar, porque Deus também não se deixa enganar. Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, lá, capítulo 15 e verso 33. Há uma ocasião, do tempo de Josué, em que Israel foi derrotado numa tentativa de conquista de uma cidade chamada Ai, porque havia pecado dentro do ajuntamento do povo de Deus, do arraial. Enquanto não removeram, enquanto não confessaram e removeram o pecado, está registrado no capítulo 7 de Josué, a vitória militar não aconteceu. Deus, então, depois que eles confessaram e abandonaram, puniram os culpados, a vitória veio. No tópico 4, para encerrar esta lição, nós temos lá: devemos manter uma vida separada do mal. Não apenas se separar uma vez e esquecer, ou no domingo somente, que é o dia do Senhor, e depois a semana toda viver mergulhado nas coisas más, ou no pecado, ou no mundanismo. Não, é preciso manter esta separação. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, não aceitaram qualquer mistura, qualquer ajuda. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que até duvidaram dessa separação, que é o caso do Salmo 73, escrito por Asaf, onde ele ficou perturbado ao ver que aparentemente a sua dedicação e a sua santificação, a sua santidade, a sua separação não havia trazido muito resultado prático. Aí ele confessa: até que eu atinei, lá no verso 17 do Salmo 73, com o fim deles, dos ímpios, dos praticantes do mal. O fim é diferente para aquele que serve a Deus, porque ele confessa então: aí eu entendi, pois tu me guias com teu conselho e depois me receberás na glória. Ou seja, haverá uma recompensa, isso na glória, evidentemente.
Malaquias menciona no seu tempo um povo, seus contemporâneos, um pouquinho depois de Neemias, que viveu Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, também o povo estava enjoado, vamos dizer assim, amuado ou enfastiado das coisas espirituais, do templo, sacrifício, servir a Deus, que disseram, de que vale? De que vale servir a Deus? Qual o benefício prático também disso? Mas há de Deus uma palavra firme lá, há um registro, diz ele lá. Há um memorial, é o termo que aparece. Há um memorial escrito, Malaquias 3,15. E também mais adiante diz, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, aquele que serve a Deus com fidelidade realmente terá as bênçãos de Deus para a sua vida, que é a finalização desta lição. Devemos viver conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Expressa muito claramente, resumidamente, em 1 Tessalonicenses 4,3, para você que é crente. Essa mensagem é para você. Está escrito lá, esta é a vontade de Deus. Qual? A nossa santificação. Se a vontade de Deus em relação ao pecador é a salvação, em relação ao crente já salvo é a santificação. Que assim seja, porque bênçãos acompanharão os que vivem conforme a vontade de Deus. Aleluia. Se vivemos dentro dos limites da vontade de Deus, podemos pedir o que quiser, diz a Bíblia Sagrada, e nos será feito. Mas é preciso viver de acordo com ou dentro da vontade de Deus. 1 João 5,14 nos garante esta realidade. Que Deus te abençoe grandemente, que vivamos uma vida de santificação, separação, apesar de não ser um assunto muito popular, muito pregado, porque nós queremos falar de festa, de amor, de ser aceito, de jamais preterir alguém. Se alguém começa a pregar muito sobre separação, viver separado, vai ser taxado de antiquado, de fascista, de preconceituoso, fundamentalista e uma série de outras coisas. Porém, é preciso entender que Deus, ao qual nós servimos, ao qual nos alistamos para o exército dele, exige essa exclusividade de serviço. Então, você que é servo de Deus, lembre-se disso, porque você já sabe. Então, viva separado, apesar de todos os chamativos que o mundo nos oferece, que o diabo oferece através dos muitos pratos deliciosos, como a gente dizia antigamente. Para o crente, fica firme com Cristo Jesus, ainda que passes pela prova, lutas que são normais, as angústias, as dores, todas elas um dia passarão. Aguentemos então firme em santidade, porque isso glorificará a Deus e trará benefício para nossas vidas. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe grandemente, você e a tua casa.